Queridos, nos últimos dias nós estamos discutindo aí a bomba atômica, a criptonita do direito tributário, que são os elementos básicos, o conhecimento fundamental. E hoje eu vou passar mais uma arma secreta para vocês, que é o quarto elemento do conceito de tributo, que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária criada por lei, instituída por lei. Tributo é uma prestação pecuniária instituída por lei, criada em lei. Muito bem, gente. Vejam, tudo que é tributo, ou seja, uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não é sanção de ato ilícito e cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada, é criado por lei. E aqui é muito importante que vocês se lembrem um ponto que a maioria do pessoal não percebe. Lei é lei em sentido estrito. Por que isso, gente? Porque no direito tributário nós precisamos de uma legalidade muito forte. Isso é uma defesa para o Estado? Não, é uma defesa para o cidadão. O direito tributário é um tipo de direito muito invasivo aos direitos fundamentais. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma atuação muito forte do Estado no sentido de conter-se. Por isso que as regras de direito tributário devem ser tão rígidas. E vejam, aí é que nós temos uma limitação muito importante em relação ao direito tributário, que são as fontes do direito tributário. Então você, querido, quando você está pensando em direito tributário, quando você está se preparando aí para atuar em direito tributário, para você ser um grande tributarista, para você ser um advogado de sucesso no direito tributário, para você atuar em outras áreas em que você precise do direito tributário, você sempre deve lembrar que o sistema tributário tem fontes próprias. Então não se perca com as fontes que são fontes do direito em geral. As fontes do direito em geral são o quê? Lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Não é isso? Lei é fonte do direito tributário? Vamos ver como. Doutrina é fonte do direito tributário? Não. Jurisprudência é fonte do direito tributário? Não. E costume é fonte do direito tributário? Geralmente não. Somente um costume é fonte do direito tributário. Vou contar isso para vocês em outro vídeo. Então vejam, se a gente quer descobrir quais são as fontes do direito tributário, nós temos que olhar onde? No Código Tributário Nacional, artigos 96 e seguintes. E o que o Código Tributário Nacional diz? Que o conceito de legislação tributária, olha a precisão terminológica, tá? Preste atenção, você que está atuando nessa área agora, em precisão terminológica, que é muito importante no direito tributário. Legislação tributária inclui quais conceitos? Lei, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Mais uma vez, o conceito de legislação tributária inclui 5 figuras diferentes: lei, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. E aí eu te pergunto, a legislação tributária pode instituir tributo? Não. Somente a lei pode instituir tributo. Dê uma olhada lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que traz várias atividades, várias determinações no direito tributário que só podem ser feitas pela lei em sentido estrito, ou seja, alguma lei ordinária, alguma lei complementar e, em casos extremamente excepcionais, que não é o que a gente está tratando aqui, lei delegada e medida provisória, mas não é do que nós estamos tratando aqui. Estamos falando de lei ordinária e lei complementar. É isso. Decreto pode instituir tributo? Não. Resolução pode instituir tributo? Não. Instrução normativa da Receita Federal pode instituir tributo? Não. E vejam, mais uma vez, como eu sempre falo para vocês aqui em matéria de artigo 3º do Código Tributário Nacional, gente, tudo parece bobo, tudo parece superficial, mas quer ver como que isso é extremamente profundo? Se você for verificar boa parte das normas que são seguidas na prática em direito tributário, se você for perguntar para um contabilista, por exemplo, o que ele segue, ele não olha a lei. Sabe onde que ele olha? Ele olha uma instrução normativa da Receita.
E a Receita, sabendo disso, e não de má fé, mas porque se perde na praxe, acaba criando regras que instituem obrigação tributária por via de uma norma que não é lei em sentido estrito, é a legislação tributária, por ser uma norma complementar, mas não é lei em sentido estrito, uma instrução normativa, por exemplo. E qual é o grande impacto disso, gente? O impacto pavoroso disso é que nós temos várias obrigações tributárias principais que não seriam cobráveis, mas acabam sendo exigidas por uma regulamentação que não é lei em sentido estrito. Pô, professor, mas pode, não pode? Pode, não pode? Não pode! O artigo 3º do Código Tributário Nacional já nos diz que tributo é uma prestação pecuniária sempre instituída por lei e nada mais. Somente a lei pode instituir a obrigação tributária e, portanto, o tributo. Não se esqueçam disso. Querem um exemplo? Por muito tempo, mas muito tempo mesmo, gente, boa parte dos valores a serem pagos ao CREA, aos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, eram delimitados pelo próprio CREA. O CREA é Congresso Nacional? Não. Se o CREA não é Congresso Nacional, ele não emite lei. Ele pode emitir um regulamento do CREA, mas não é lei. A lei que criou o sistema de conselhos de engenharia e arquitetura, essa lei que depois o conselho se tornou de engenharia e agronomia e foi criado o CAU de arquitetura, essa lei acabou por fazer o seguinte, queridos, autorizar o CREA a instituir os seus próprios tributos. E que tributo é esse? É o tributo que está lá no artigo 149, caput da Constituição Federal. A contribuição do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Ou seja, os conselhos profissionais, a OAB, eles cobram um tributo, que é a contribuição do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Agora, se isso é tributo, pode ser instituído por norma do conselho, que nem executivo da administração direta é? Não. Por quê, gente? Porque o artigo 3º do Código Tributário Nacional, quando vai dar o conceito de tributo, olha a importância disso, gente. Ele diz o seguinte: o tributo é uma prestação pecuniária instituída, criada por lei. Ou seja, por muitos anos, as contribuições pagas ao CREA eram absolutamente irregulares, porque não era criado por lei. Desobedecia tanto o artigo 3º do Código Tributário Nacional, quanto o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que é derivado do artigo 3º, quanto na nossa atual Constituição, o artigo 150, inciso 1º. Ou seja, é inconstitucional, é ilegal e engorda, tem tudo de negativo. Então vejam, pessoal, uma atuação como essa, tão incisiva, pode fazer com que você seja o profissional que detecta esse tipo de cobrança indevida e consegue para o seu cliente uma restituição. Então veja, querido, eu não considero que o principal critério de sucesso profissional é faturamento de honorários. É importante, mas não é o principal critério de sucesso. Agora, se você valoriza esse critério, imagina o montante de honorários que tem que ser para faturado numa situação como essa. Então, perceba, querido, é muito importante que você compreenda que tributo é uma prestação pecuniária instituída por lei. E quando o código fala lei, precisamos ter precisão terminológica. É lei em sentido estrito. Lembre disso.